E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, e hoje a gente vai falar de percepção, preconceito e pré-julgamento, tá? Porque as três coisas estão interligadas, tá? A gente está usando o professor Haroldo Rodrigues aí de Psicologia Social para explicar isso pra gente. Primeiro que você tem que saber que não é raro a gente verificar a dificuldade de um mesmo fato, ele ser visto pelas pessoas de maneira igual. Geralmente as pessoas veem de maneira diferente, né? E elas vêm fundamentadas pela experiência anterior, né? Por isso, a impressão que se tem de outras pessoas repousa em incessantes comparações, né, que a gente da nossa vida, da nossa experiência e do julgamento que a gente já fez com conhecidos, tá? E de outros jogadores também. O processo de percepção ele difere porque em uma pessoa ela dá ênfase a uma característica, as outras pessoas dão ênfase a outras características. Então uma característica pode ser percebida por um, não necessariamente vai ser percebida por outro, tá? Nesse sentido, nossas percepções sobre os outros, ela tem ideias que servem como espécie de teoria de como os outros são. Ou seja, a nossa percepção ela categoriza o ser humano baseado no que é em experiência que a gente teve anteriormente, e a partir daí, por preguiça psicológica, a gente acaba rotulando as pessoas e supondo o que elas vão fazer, de que forma elas vão se comportar, né? A história nos mostra que a humanidade ela tem notória habilidade de julgar emoções, intenções e sentimentos. Talvez seja até por conta como fala? Da preservação da espécie, né? Talvez. Acho que talvez seja por isso mesmo. Bem, o grande problema em você pré-julgar, em você julgar, é que nem sempre você está certo, né? Ou seja, a gente muitas vezes não toma cuidado com normas sociais, a gente muitas vezes não toma cuidado em avaliar detalhadamente o comportamento de quem emite um comportamento para ver se ele é ambíguo ou não, né? Ou seja, a gente não consegue avaliar de maneira coerente. Muitas vezes a gente cria injunções fundamentadas pelo conformismo, né? Isso é um problema, porque a gente acaba prejulgando, né? Ou seja, a gente não tem precisão no julgamento. Por isso, inclusive, as pessoas estudam muito linguagem corporal, linguagem verbal, né? Que inclui gestos, posturas, olhares, movimento de tom, ritmos, inflexões, tudo isso aí. Porque é como se a nossa percepção ficasse mais assertiva, né? Usando esses artifícios. Então, você estudar a linguagem corporal, você estudar esse tipo de coisa aí, não é ruim para você, porque você não vai manipular as pessoas. Na verdade, você vai tentar entendê-las melhor e se expressar melhor, tá? Existem certos traços das pessoas, né? São traços mais centrais e que recebem mais peso porque todas as pessoas têm. Mas existem também questões que são influenciadas por esquemas sociais que a gente desconhece, né? Então a gente acaba fazendo julgamento muitas vezes incoerentes, enquadrando pessoas em esquemas que ela não se enquadra. Esse é um problema muito forte do pré-julgamento, né? A percepção, segundo alguns autores, ela é consequência da ação de esquemas sociais que a gente, né, espera, ou seja, dos padrões que a sociedade forma, né? Então as pessoas elas têm que agir e se comportar respondendo, né, de acordo a essas expectativas, tá? Porque se ela não se comportar assim, a gente vai, né, fazer um pré-julgamento que pode ser que esteja incorreto, né? Mas enfim. Inclusive, os autores eles falam de um fenômeno chamado profecia autorrealizadora, que é um processo racional onde você infere algo sobre a personalidade de uma criança, sobre a construção da personalidade dela, né? Ou seja, nada mais é do que uma expectativa ou um preconceito que você cria em torno de algo ou alguém, né? Mesmo que seja errôneo ou diferente do que a vontade do próprio indivíduo, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Bem, um problema também é que muitas vezes a gente contamina os outros com as nossas percepções, né? Com os nossos preconceitos, né? Com as nossas pressões sociais, né? Com as nossas atitudes. E aí a gente
acaba reforçando algo que não deveria ser reforçado, né? Por exemplo, diante de uma situação que nós somos apresentados a um médico bem-sucedido, tá? Ou em contrapartida, a gente é apresentado a uma médica, né? A gente tende a achar que a mulher, ela teve que ter maior motivação, teve que por mais sorte, entendeu? Porque a gente incorpora tais ideias por conta da sociedade, né? A sociedade faz nos pensar isso, né? E a gente acaba se comportando de modo a endossar isso, mesmo sem perceber. Mas enfim, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que, em certo sentido, todos nós somos preconceituosos. Na melhor das hipóteses, você tem preconceito de quem tem preconceito, né? Ou seja, a gente é preconceituoso. Essa é uma teoria. Eu estou falando assim, isso não é. O que eu estou falando não necessariamente eu concordo, tá? Eu estou dizendo que a gente está refletindo em cima de uma psicologia social psicológica, americanizada. Essa é a definição dos caras. E que é usada na maioria dos estudos de psicologia. Enfim. Né? É dessa questão da percepção que vem os estereótipos, os rótulos, preconceitos, né? Que fazem parte, inclusive, da norma social. Mas é isso, pessoal. Acho que eu não vou encher linguiça. Esse é o que você precisava saber. Espero que você tenha curtido a aula aí. Se inscreve no canal, beleza? Se você quiser um certificado para apresentar na faculdade, lá nas horas complementares, que você consumiu essa aula, acessa no site www.ifs.com.br, na opção cursos, responde uma pergunta sobre esse texto e já imprime seu certificado. Valeu?